seus mal diagramados, vocês sabem bem, Deus e liberdade são dois conceitos famosos por serem péssimos sinais quando abundam na boca de vagabundo. Quanto mais trambiqueiro e cheio de processos trabalhistas no Jus Brasil, mais se apela para esses conceitos abstratos. Há poucos meses, mais precisamente no último dia 10 de dezembro, o economista e marido da própria irmã, Javier Milei, assumiu a presidência da Argentina em um cerimonial que parecia ter sido roteirizado por responsáveis pelo programa TV Pirata, sucesso brasileiro no fim dos anos 80. Em apenas algumas semanas no governo, Milei invocou forças ocultas e, em um possível ritual de necromancia política, foi possuído pelos 4 cavaleiros do submundo: Carlos Menem, Fernando Collor, Jair Bolsonaro e Margaret Thatcher. Como sabemos, todos mortos, socialmente ou de fato. E os termos Deus e liberdade saíram da boca do presidente argentino como se fossem perdigotos em cada acesso de ira impotente ao ver uma câmera ligada. Tal qual um Bolsonaro em plena derrocada atual, este herói incapaz que culpabiliza outras forças ocultas por sua inoperância, talvez já tenha notado que a vida é muito mais simples quando ainda estamos vivendo apenas no mundo das ideias e sem a responsabilidade de ter a caneta na mão. Como sabemos, ele foi alçado por uma direita tradicional daquele país, até bem mais fascista na prática que o próprio Milei, mais conhecedora dos limites para bravatas públicas alucinadas. Além disso, Milei lida com um congresso bem pouco simpático, a rompantes de uma caricatura de Pequeno Príncipe desenhada por um famoso pintor e militar austríaco. Dessa maneira, dia após dia, o princípio de realidade vai superando o princípio do prazer na política argentina, que precisa lidar com fatos como o país tendo uma inflação maior que a da Venezuela, esse espantalho que a direita adora usar para criar pânico quando a esquerda latino-americana chega ao poder. Mas, na prática, é sempre a direita que aproxima os seus países do fracasso venezuelano, que, verdade seja dita, conta não só com a inabilidade do mestre linguiça, mas também com bloqueio econômico por parte dos americanos. Já a Argentina não tem nem essa desculpa para usar. Milei até tentou emplacar um ancapistão com elementos ideológicos cuidadosamente selecionados do reservatório de senso comum da direita reacionária argentina, que não difere muito da nossa, a não ser pelo fato de cheirar ainda mais cocaína. Ato contínuo, o panelaço começou a ecoar pelos bairros da capital. Sim, nós sabemos que fazer panelaço quando não está literalmente faltando comida é uma modalidade de protesto um pouco patética e que já perdeu todo o sentido, principalmente quando levamos em consideração que desde 2001, pós-Corralito, até mesmo a classe média, que tira 3 meses de férias por ano em Búzios, gosta de ir até a janela do apartamento na esquina da Avenida Santa Fé e Calle Equador gritar alguma coisa, qualquer coisa, mesmo sem sentido, mesmo que eles não tenham nenhuma necessidade no momento. Afinal, viver do aluguel de 4 imóveis herdados já não permite passar o ano todo brincando de ter um comércio que está sempre fechado, o que é muito comum lá em Buenos Aires. Mas a questão aqui é que teve panelaço e, muito mais relevante, teve a repercussão do panelaço através de alguns meios de comunicação, o que gerou uma resposta não só por parte da oposição, como um pé no freio por parte da própria base aliada. E é aquilo, doidinhos de bairro como Milei, sabemos, são excelentes personagens folclóricos e a gente ama dar palco para maluco dançar neste canal, porém eles nunca serão bons administradores. E se seguirmos na tradição literária europeia e na análise do Volkswagen
estudantes marchem, o bobo da corte até poderia emular ser o rei como recurso cômico e crítico, porém jamais assumir o lugar do rei. E se descemos um pouco mais no subsolo das interpretações, o bobo da corte pode ser visto como o inconsciente caótico e anárquico do indivíduo, enquanto o rei representaria o consciente, o racional, o logos e a ordem. Ocorre que nem a Argentina e nem o Brasil, apesar de eventuais delírios, são monarquias feudais europeias. E se a democracia representativa cada vez mais se mostra uma redução de danos que evita o ressurgimento de um imperador genética e cognitivamente desenhado para ser um híbrido entre Gengis Khan, Adolfinho, Calígula e Sônia Abrão, por outro lado, permite o eleitor abraçar sem pensar duas vezes através do voto a mais patética, caricata e grotesca manifestação física de um inconsciente pessoal e coletivo cujos pilares são a histeria unissex charcotiana, o livro O Pequeno Príncipe, a escapada na madrugada para comprar alfajor e cigarro e o combo cocaína com Fernet Cola. Milei, este rompante de Donald Trump do subdesenvolvimento, barrando estudantes brasileiros, não é um movimento tirado da própria mente perturbada. O nosso correspondente de Buenos Aires, Deep Brasilis, não passa uma semana sem escutar que os estrangeiros deveriam pagar por atenção médica, universidade e qualquer coisa que seja. Afinal, na mente do parasita convicto metido a meritocrata, todos os indivíduos são parasitas como ele. E vejam só quem são alguns dos entusiastas do neoliberalismo entreguista na economia argentina. 1. O Ubeiro com Chevrolet Classic batido em 7 lugares. 2. Taxista que toma 2 banhos por semana. 3. Filha de militar que estuda medicina, mas evita tocar em paciente porque tem nojinho de ferida. E 4. Donos de comércio flertando com a falência. Estamos falando basicamente do fetiche cuckold aplicado à política. Para o brasileirinho corno de reacionário que se com este delírio tanto na época do Bolsonaro ou agora com o Milei e teve que voltar para casa pensando em uma nova estratégia para ingressar no país vizinho, que sendo bem honesto nem é tão difícil assim, ou apelar para o Paraguai como recurso desesperado, eis uma boa oportunidade para rever algumas convicções. Vocês se sucessivamente com o mesmo projeto porque ele é feito para beneficiar um grupo restrito e o fudido dono de papelaria de bairro definitivamente não entra nesse grupo. Embora no fim sabemos que em uma manobra argumentativa alienígena ninguém reconhecerá o erro e terminará colocando a culpa no PT, mesmo em relação ao que acontece na Argentina. E o PT, hein? E o Lula? Resumidamente, Deus e liberdade sim, porém depende para quem. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossas novas camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acreditavam que na verdade a Argentina seria salva da derrocada política com a vitória da direita por lá, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.